Muito bem, pessoal. Conforme eu estava falando, nós temos na resposta à acusação um momento muito importante em relação à defesa, porque ali realmente vai iniciar uma ação penal. Mas a gente sabe que a persecução penal ela já iniciou lá atrás. Por isso que eu venho falando desde o início que a audiência de custódia tem uma enorme importância, o inquérito policial tem uma enorme importância. Tudo isso que se trata em relação à busca do Estado em achar um culpado para determinada situação fática, e quando já tem esse culpado, encontrar provas para puni-lo, nós já temos a persecução penal formada ali, já está iniciado todo aquele aparato do Estado contra alguém. E aí o que é que nós precisamos tomar cuidado para que isto tudo seja feito da forma justa, legal, conforme a nossa regra processual. O processo em si, ele inicia com a denúncia, mas as regras processuais e legais, elas já têm validade desde o início da persecução penal. Então, ou seja, nós temos que entender que o Estado ele tem que agir com a legalidade dentro da lei. E por isso que o advogado ele é importantíssimo. Eu vou trazer aqui agora uma coisa para vocês entenderem mais ou menos a importância do advogado, que eu vi hoje uma postagem sobre isso, que é o caso do Daniel Alves, aquele jogador de futebol que está preso lá na Espanha, se eu não me engano, Barcelona, acusado de estupro. E aí, uma pessoa que tem condições financeiras de contratar um ótimo advogado, ele foi chamado na delegacia pela primeira oportunidade e foi sozinho, não levou um advogado. Numa segunda oportunidade que ele teve de falar sobre os fatos, ele levou uma advogada de confiança dele que não era especialista na área do direito penal. E agora que ele está tendo que se manifestar no processo diante da acusação efetiva, ele contratou o melhor advogado de Barcelona, se eu não me engano. Aí, ou seja, ele quer agora que o cara conserte todas as burradas que foi feita lá atrás. E aí fica difícil, né? Pode ser bom, mas para consertar tudo aquilo que foi feito lá atrás é complicado. Mas, enfim, é só para vocês entenderem a importância do advogado criminal, a importância desse papel. E a resposta à acusação ela é um elemento importante, mas não é o início da defesa. Embora ela dê início às discussões de mérito, às discussões relacionadas à efetividade do contraditório. É nessa ocasião que nós vamos ter o contraditório, nós vamos ter efetivamente a possibilidade de impugnar diante de um juiz, diante de uma autoridade judicial, aquelas questões relacionadas ao mérito. E o que vai ser o mérito, então? Nós temos que entender que o mérito é aquilo que o Ministério Público diz na denúncia. O mérito não é aquilo que aconteceu realmente no fato, na realidade, no mundo real. Por isso que não se fala em verdade real no processo penal. Porque aquilo que aconteceu efetivamente não só pode ser colocado como verdade real no mundo real, lá, mas não se reconstrói mais aquela verdade num processo. No processo, a verdade é aquilo que está produzido pelas provas. Então, nós temos ali, num processo, numa ação penal, uma tese, uma antítese e a síntese, correto? Nós temos aí, então, os princípios da dialética, né? E a pessoa que tem a melhor retórica, filosoficamente falando, é que vai desenrolar melhor todo esse emaranhado de informações que tem no processo. Ou seja, a defesa, ela tem uma tese? A defesa tem uma antítese. Quem tem a tese é o Ministério Público, é a acusação. Porque a tese, né, na filosofia, digamos assim, nas interpretações da filosofia, a tese é aquele relato que define uma possível verdade. Então, seria a denúncia, digamos assim. A antítese é a negação da tese.
Então, nós temos aí a antítese, que é a negação da tese. E, por sua vez, nós temos aí, então, a síntese, que seria a interpretação do juiz, vamos dizer assim, em relação à tese e antítese. E aí, essa síntese, normalmente, ela pode fazer surgir uma outra tese, né, que seria a informação que o juiz trouxe relacionada ao processo. Mas é claro que no processo não é bem assim, porque o juiz ele não pode fazer surgir uma outra tese. O juiz ele vai ter que julgar o que o Ministério Público quer, o que o Ministério Público pediu. Ele não pode criar uma outra tese, simplesmente assim. Então, nós temos que tomar conhecimento do que nós vamos defender. Então, a resposta à acusação, já passado, quem assistiu os outros encontros a respeito da audiência de custódia, do inquérito policial e das estratégias conhecendo o sistema de justiça criminal, vai conseguir compreender melhor o que eu vou falar hoje. Tá? Quem, por algum acaso, tiver alguma dúvida enquanto eu estou falando, utilize o chat sem problema nenhum, está ali para isso. E eu vou aqui, conforme a possibilidade, para não perder a linha de raciocínio, respondendo as questões. Tá ok? Então, nós vamos iniciar efetivamente agora com uma leitura de uma denúncia. Eu peguei uma denúncia, na verdade, tem duas denúncias aqui, que é a partir da denúncia que nós vamos conversar sobre a resposta à acusação. Como eu falo desde o começo, eu não demonstro, eu não trago modelos de peças. Eu sou contra fornecer modelos de peças. Por exemplo, me dá um modelo de resposta. Você vai construir a tua resposta à acusação assim? Não, cada caso concreto vai exigir uma coisa. Nas mentorias que eu tenho divulgado, e que já algumas pessoas já demonstraram interesse, ali nós vamos sim trabalhar algumas estruturas de peça, mas não vou dar um modelo para você fazer. Nós vamos trabalhar uma estrutura, como colocar a peça de uma forma, por exemplo, que o juiz compreenda melhor a sua antítese ou a sua tese, né? Podemos apresentar uma tese também, que é algo que não está nos autos ainda. Então, enfim, o que eu vou fazer aqui, não sei se todo mundo vai conseguir ler, por causa de que alguns podem estar no celular e esteja pequeno. Eu vou trocar aqui, tá, a tela e vou colocar o documento aqui que eu estou apresentando aqui, tá? Deixa eu achar ele aqui, esse aqui. Vamos ver como é que vai ficar aí para vocês. Eu deixei, inclusive, no Word, que é para eu poder ir trabalhando aqui com vocês. Está muito pequeno, tá legal? Como é que está isso aí? Tá tranquilo, né? Eu vou lendo aqui também. Olha só, essa primeira denúncia aqui, por que eu estou mostrando a denúncia? Porque é dela que nós vamos partir a respeito da resposta à acusação. A denúncia, essa daqui é bem pequenininha, essa primeira que eu vou ler. Então, nós vamos ler ela, vamos trabalhar ela, tá? Para entender a dinâmica em relação a como estruturar a minha resposta à acusação. O que eu vou fazer na minha resposta à acusação? O que eu posso fazer? Como eu falei, sem municiar o Ministério Público a respeito das teses ou das antíteses que eu vou apresentar durante a instrução processual. Porque se eu colocar algum elemento, o Ministério Público pode acabar já produzindo essa prova antecipadamente. Quando chegar na instrução processual, ele quebrou a minha antítese. Ele pode levar uma testemunha, pode fazer algum laudo, alguma coisa que eu lá na resposta à acusação disse que não tem essa prova, ele pode trazer essa prova. Então, é uma questão de mérito, efetivamente. Eu praticamente não gosto de fazer. Por isso que muitas das vezes, nas defesas que eu faço, na fase extrajudicial, eu peço para o cliente ficar em silêncio. A não ser que ele tenha efetivamente uma prova concreta daquilo que ele vai falar relacionado ao mérito. Agora, se ele vai só falar, não, eu não fiz isso, eu sou um cara do bem, é melhor que não fale. Tá? Porque isso daí não tem muita necessidade no processo. O que tem é o fato. Porque nós estamos no nosso processo penal relacionado a um direito penal do fato, não do autor. Né? Uma pessoa boa, uma pessoa de bem, não quer dizer que ele não comete um crime. Então, nós temos que direcionar esse entendimento também para o cliente, para que ele não se sinta desprotegido juridicamente quando você fala para ele ficar em silêncio, quando ele quer falar. Né? Você tem que direcionar ele no sentido de que ele tem que entender que ele está sendo protegido justamente pelo direito constitucional de permanecer em silêncio, sem que isso seja interpretado contra ele.
né? Então, eu vou falar aqui a respeito da denúncia. Eu vou ler essa denúncia aqui, para quem não consegue ler pelo celular, para que a gente possa depois falar sobre as formas de fazer uma interpretação dela e, então, a estruturação da resposta à acusação. Nós temos aqui, ó, o Ministério Público, né, está ali o cabeçalho da denúncia. Como eu falei, eu remontei essa denúncia aqui, tirei as partes, porque se trata de crime de estupro. Então, tem aqui as informações de juiz, de competência do juiz, número de processo, né? E aqui fala: o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, pelo promotor de justiça signatário, com fundamento no artigo 129.1 da Constituição Federal e no artigo 2571 do Código de Processo Penal, são as competências, né, que tem o Ministério Público referente a uma ação penal, embasado no auto de prisão em flagrante número tal, que o acusado foi preso em flagrante, então daí tem um auto de prisão em flagrante, ele embasou naquelas informações do auto de prisão em flagrante, vem oferecer denúncia contra fulano de tal, brasileiro, solteiro, empregado, né, coloca ali a qualificação dele, nascido em 25 de janeiro de 2013, com 20 anos de idade na data dos fatos. Isso aqui tem importância para a gente? Tem importância, mas não para a resposta à acusação, tá? A não ser que essa resposta à acusação esteja sendo feita anos depois da denúncia, em relação à prescrição. Mas se a resposta à acusação está sendo já na sequência, não tem muita importância. Vai ter importância lá na sentença, porque tem uma diminuição, uma causa de diminuição de pena em relação a isso. Mas não é o que nós vamos tratar, porque isso eu não vou falar na resposta à acusação, mas eu já estou atento aqui. Né? Isso é uma questão importante para ficar atento para as teses futuras da instrução processual. O meu objetivo agora com a resposta à acusação é a denúncia. Então, 20 anos na data dos fatos, natural de tal, atualmente recolhido no presídio masculino de Florianópolis pela prática do seguinte ato delituoso. E daí ele narra aqui, né? No dia 4 de dezembro de 2022, por volta das 6 horas, na residência localizada na rua tal, nesta cidade e comarca de São José, o denunciado fulano tal, com o objetivo de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da condição carnal contra sua vizinha, a infante tal, com 10 anos de idade. Com efeito, o denunciado entrou clandestinamente na casa da vítima e dirigiu-se até o quarto que ela dividia com sua genitora. Ao chegar no aposento, fulano de tal despiu-se e deitou na cama da vítima, passando a tocar a região dos glúteos da ofendida. A criança, assustada, clamou por ajuda, sendo socorrida por sua mãe, coloquei um nome fictício também, Xpita de Jesus, que acionou a polícia militar, sendo denunciado preso em flagrante delito. E assim agindo, portanto, fulano da Silva incidiu nas sanções do artigo 150 caput, que seria a violação do domicílio, e o 217-A, que é o estupro de vulnerável, na forma do artigo 69 do Código Penal. Razão pela qual se oferece contra ele, apresenta o presente denúncia, e faz os pedidos, os requerimentos, e depois ele arrola ali as testemunhas, tá? E eu coloquei aqui uma observação, ó. No inquérito, não há no inquérito policial declaração e nem qualificação da vítima. A vítima seria a criança ali do qual fulano de tal deitou na cama e tocou nos glúteos da ofendida, segundo consta da acusação. E aí nós vamos iniciar aqui uma pequena conversa a respeito disso aqui. Como é que eu vou estruturar a minha resposta à acusação? Primeiro ponto, nós temos que observar o artigo 41 do Código de Processo Penal. O artigo 41 do Código de Processo Penal ele vai estabelecer o que precisa numa denúncia para ela não ser inepta. Essa denúncia não ser inepta está ali, ela tem que... Eu vou colocar aqui... Eu vou fazer uma leitura, na verdade, não vou colocar, porque senão vai ficar mudando de tela aqui toda hora, e aí a gente vai ficar se atrasando aqui, que o tempo é curto. O artigo 41 do CPP, ele fala, né? A denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso. A exposição do fato criminoso. Aqui nós temos, né? A exposição do fato criminoso. Está descrevendo ali.
com todas as suas circunstâncias. Quais são todas as suas circunstâncias? As circunstâncias que a gente possa entender que se realmente aconteceu um delito. A qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Às vezes, ele não foi preso, o acusado, mas tem ideias de como ele é um indivíduo, tá, né? Esclarecer como ele pode ser identificado. A classificação do crime, né? Qual o crime que ele cometeu, e, quando necessário, o rol de testemunhas. Tá? O rol de testemunhas, para mim, é altamente necessário, porque tem que judicializar as provas produzidas lá na fase de inquérito policial. Mas o que nós temos aqui, né, relativamente a esta defesa, sem entrar no mérito, e eu não trouxe aqui as provas produzidas no inquérito policial, porque eu não vou tratar de mérito, eu não quero tratar de mérito. Eu quero tratar da resposta à acusação, e nós temos que estruturar essa resposta à acusação. O primeiro passo que nós temos que ter na resposta à acusação, e eu não vou colocar aqui uma peça de resposta à acusação também, porque eu não quero aqui, nessa peça aqui, demonstrar para vocês como se faz uma peça. O que nós temos que entender nesse primeiro momento é o que o Ministério Público fez e o que nós temos que fazer. O Ministério Público ofereceu ali a estruturação da peça. O que é que o juiz vai fazer com a análise da resposta à acusação? O juiz ele vai ver se ele vai fazer uma análise de admissibilidade da pretensão do órgão acusador. Ou seja, é admitida essa pretensão relacionada à acusação? Bom, primeiro, em estrutura de legalidade ali dentro da questão de inépcia, até passa ali, porque digamos que tenha toda a descrição, tem como o acusado se defender daquilo que está sendo dito, né? Agora, nós temos aqui um ponto principal que nós temos que trazer forte relacionado a uma resposta à acusação. São as preliminares de mérito. Nas preliminares de mérito, que após ali a qualificação do acusado que nós vamos fazer, eu vou mostrar na sequência uma resposta à acusação, mas agora eu não quero mostrar para a gente não ficar perdendo tempo com isso. Mas você vai fazer a qualificação, uma petição normal, vai lá, resposta à acusação, nos termos do artigo 396, 396A do CPP, e aí vai descrever, né? Preliminares de mérito. Inépcia. Nesse caso aqui, nós não temos uma possibilidade de estar impugnando a inépcia. Mas nós temos uma possibilidade aqui de apresentar uma falta de justa causa para essa ação penal. E aí eu queria perguntar, alguém enxergou aqui uma falta de justa causa? O que seria a justa causa, né, para ação penal? O Ministério Público tem condições de oferecer essa denúncia, conforme está aqui nessa transcrição? Digamos que ele tem provas aqui relacionadas ao fato e tudo. Vamos lá. Eu coloquei aqui embaixo, como mostrei para você, isso aqui é um caso real, tá? E realmente está assim. O indivíduo, no caso real, ele foi preso, ele está preso, está respondendo processo, está tudo lá certinho. Mas não há, no inquérito policial, uma declaração da vítima, que é a menina de 10 anos de idade, e sequer há uma comprovação por parte de documental que essa menina realmente tem 10 anos de idade, que essa menina é menor de idade, que essa vítima tem... A única coisa que tem ali é uma declaração da mãe da vítima. Não tem uma comprovação real relacionada à idade da vítima que poderia suportar aquela imputação do artigo 217-A, que é o estupro de vulnerável. Então, nós já temos aí uma questão de impugnação relacionada à falta de justa causa para a ação penal, porque não há provas daquela tipificação que o Ministério Público está dizendo que teve. Ah, mas o Ministério... Mesmo sendo preso em flagrante, Bruno. Mesmo sendo preso em flagrante. Porque, na verdade, ele foi preso em flagrante, tá? Tá ali. Mas, enquanto não tem sentença, ele está sendo a presunção de inocência dele. Ele pode... É isso que eu digo. O processo penal, ele é a questão de legalidade. É
é um jogo, as coisas têm que ser feitas da forma correta. Aqui, no caso concreto, ele foi preso em flagrante, mas não assim no ato, entende? Ele não estava ali deitado com a menina, ele já tinha saído, já foi preso alguns minutos depois. Mas isso daí também é relevante. O que eu quero que entenda aqui é que vocês definirem que as teses de direito não são teses de mérito. Aqui nós temos uma tese de direito. Qual seria a tese de direito? A comprovação que o juiz ele vai olhar a questão de possibilidade de admissão daquela pretensão acusatória. Existe possibilidade de admitir uma denúncia de um estupro de vulnerável se eu não tenho prova desse vulnerável? Que essa criança, que era menor de 14 anos? Nós temos a prova, indícios suficientes de autoria ali relacionados a um estupro, a uma situação que se relaciona a um crime sexual. Mas e qual a prova que é do 217A, que é um delito específico? Precisaria dessa certidão de nascimento da criança, algum documento da criança, ou no mínimo que a criança fosse ouvida lá pela psicóloga policial na fase de inquérito policial, o que não houve. Aí, mas isso aí pode ser apresentado depois. Pode, mas não deve. A pretensão acusatória tem que vir acompanhada das provas. Porque não pode o Ministério Público fazer uma denúncia querendo provar depois os fatos. Nós temos aí o que chama de doping, que é fazer uma denúncia bem enxutinha e depois, durante a instrução processual, vai colocando as provas ali para quando chegar na sentença, o juiz pegar aquelas provas que foram produzidas todas ali, que antes não tinha nenhuma, para conseguir, então, colocar a acusação que ele queria para o réu. Não pode, não pode. Então, nós temos aqui já uma imputação relacionada à falta de justa causa. E com isso, nós temos lá o artigo 395, se eu não me engano, inciso 1, deu 3, deixa eu ver aqui, ó. 395 do CPP. Trezentos e noventa e cinco 3 do CPP, que fala ali, né, que a denúncia ou a queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Ou seja, falta justa causa porque a denúncia ela não traz um elemento que prova aquela imputação que ele está colocando. Entendeu? A denúncia não pode ser dessa forma. O juiz vai aceitar? Isso é outro problema, nós não vamos lidar com isso, tá? Hoje não vou lidar se o juiz vai aceitar a tese, se não vai, antítese, enfim. Eu só estou lidando aqui com as questões que nós temos que realmente colocar relacionada à resposta à acusação. Porque a ideia é o quê? Se o juiz não aceitar, aí é recurso. Né? O certo é o juiz rejeitar. Mas aí o que o Ministério Público vai fazer? O cara vai ficar inocente? Não, ele não vai ficar inocente. O Ministério Público pode oferecer uma outra denúncia ou pode simplesmente requerer que esse processo vá para a diligência do que ele deveria ter feito antes de oferecer a denúncia e mandar ir para a diligência. Mas por que eles não fazem isso? Porque senão vai ter que revogar a prisão preventiva do acusado. E eles não querem. Então eles fazem de qualquer jeito. Né? Porque se um processo ele antes de oferecer a denúncia, o Ministério Público solicita a baixa para diligências, dá excesso de prazo. E aí, então, o juiz é obrigado a soltar o acusado, a não ser que tenha uma justificativa muito forte para manter ele preso. Porque, afinal de contas, não é o acusado quem está causando excesso de prazo, é o Ministério Público, a acusação. Então, por isso que, às vezes, eles não fazem ele está ali, esperando, entendeu? O que vai acontecer agora? A defesa vai apresentar essa questão da falta da rejeição da denúncia com base na falta de justa causa, e aí vai gerar um problema. O certo é o juiz rejeitar, cancelar essa ação penal. O Ministério Público pode continuar com a ação penal, mas ele vai ter que oferecer uma nova denúncia, vai ter que fazer uma diligência, juntar esse documento e então oferecer a denúncia novamente, porque, afinal de contas, não prescreveu.
mas o rapaz que está preso vai ser solto e vai responder o próximo processo em liberdade. O certo seria isso, mas infelizmente nós temos aí esses problemas de a justiça querendo combater o crime ou querendo ser um vingador além do necessário. O Bruno perguntou ali, não pode ter uma denúncia genérica, então é isso? A denúncia deve constar alguma prova. Exatamente, exatamente. A denúncia, ela é uma pretensão em relação a um fato criminoso. O Ministério Público ele tem a competência para oferecer a denúncia, mas ele tem que apresentar uma justa causa para isso. A justa causa não é a palavra do Ministério Público. A justa causa são as provas que se tem na fase de inquérito policial. Por isso que eu também repito aqui que o inquérito policial ele é importantíssimo. A polícia tem que ser imparcial e tem que trabalhar mesmo firme, mas não pode trabalhar só com o Ministério Público também. Tem que ter um trabalho forte relacionado, né, à investigação defensiva também do advogado. Então, tem que ter. Se não tiver uma prova, se ele trouxer um fato e não trouxer uma prova, é apenas palavra. O Ministério Público, assim como advogado. Por isso que eu falo que advogado não adianta ficar falando do mérito. Eu não estava lá, eu não estava no local do fato, eu não estava no crime, então eu vou falar de direito. Agora, se tiver uma prova que eu possa produzir, aí eu vou falar do mérito e falar que eu estou falando isso aqui, mas eu tenho a prova, está aqui. Prova produzida dentro da legalidade, dentro da cadeia de custódia, e aí sim eu vou conseguir justificar minha prova. Outro elemento importante que se pode trazer na resposta à acusação, mas aí já seria uma questão de trazer questões de mérito. Nesse caso aqui, eu estou falando ainda das preliminares de mérito. Preliminar de mérito, a gente tem que buscar, pensar numa ação penal, numa denúncia, ver tudo que está ilegal. O que mais pode ter de preliminar de mérito que nós temos que buscar? As ilegalidades na obtenção de prova, lá na fase policial, por exemplo. Você foi contratado, só você não acompanhou o inquérito policial, mas tiveram várias nulidades lá na obtenção de prova, como, por exemplo, vamos dizer lá algumas questões relacionadas ao abuso de autoridade, a uma invasão de domicílio ilegal. Tudo isso tem que ser trazido como preliminar de mérito. E aí tem que estar ali elencado direitinho antes de se falar qualquer coisa no processo. Cabeçalho, resposta, vem aqui através por meio do seu advogado, nos termos do artigo 396, 396A do CPP, apresentar sua resposta à acusação nos termos que passa a expor e fundamentar. Preliminar de mérito. Aqui. A denúncia deve ser rejeitada por Vossa Excelência em razão da falta de justa causa nos termos que estabelece o artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal, uma vez que a imputação do artigo 217-A é de estupro de vulnerável. O vulnerável seria o menor de 14 anos. Não há nos autos a prova documental, qualquer prova mínima no sentido de que demonstre que essa pretensão acusatória ela realmente traz elementos relacionados à idade da vítima. Portanto, deve ser rejeitado. Então, né, lógico, vai trazer o raciocínio de cada um, vai descrever, vai trazer uma ideia sobre essa impugnação. E como eu sempre falo, essa preparação contínua da advocacia criminal qualificada é justamente qualificar cada advogado e não ensinar. Eu não quero ensinar nada. Eu quero qualificar para que as pessoas se sintam seguras. Pô, mas eu estava pensando assim, eu achava que não podia. Pode e deve. Tá? Então, por exemplo, as pessoas têm que criar as suas próprias estratégias. Isso aqui é uma estratégia. A forma como você vai colocar isso com segurança, sabendo que isso realmente pode acontecer. Então, nós temos aqui já preliminar de mérito é fundamental. Isso você não vai trazer nenhum tipo de munição para o Ministério Público. Mas aí o Ministério Público vai pedir uma diligência para juntar esse documento, ou então ele vai juntar o documento depois. Não pode. Não pode. Se ele juntar recurso para cima, habeas corpus, trancar a ação penal, e assim vai. Entendeu? Mas o cara, ele estuprou mesmo. Não interessa. O Ministério Público faça o negócio direito. Tem possibilidade de fazer.
entendeu? Nós estamos aqui defendendo o crime, nós não estamos defendendo em si, o acusado, a atuação dele. Mas o Ministério Público também não pode agir contra a lei, o Judiciário não pode agir contra a lei para punir. Não se pune a qualquer custo. Certo? Então, essa seria uma primeira situação em relação à resposta à acusação. Eu vou passar para a segunda denúncia aqui. Vou só tomar um gole d'água aqui. A boca está seca. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloque aí que a gente vai interagindo. Entendeu? É até mais legal. Eu prefiro isso. Eu queria já agradecer a todo mundo que tem gente que está aí em todos esses encontros, né? Agradecer efetivamente a participação mesmo dessas pessoas que estão aí, ó. Estamos aqui com alguns integrantes lá do grupo, e como eu falei assim, muitas vezes as pessoas que estão lá naquele grupo ficam mais observando, as pessoas não conseguem mesmo participar às vezes das atividades que estão ali inseridas. Eu reconheço isso, que eu também acontece comigo, às vezes eu vou participar disso aqui, quando eu vejo não dá tempo, ou então pinta outra coisa para se fazer. E é sobre isso que eu vou conversar depois no final com vocês, sobre como organizar esses tempos aí para poder fazer o que se precisa fazer, não o que quer fazer, né? Porque a gente precisa se preparar, se qualificar, isso é necessário. Porque senão vamos ficar sempre remando, e não vamos conseguir. Ok? Então, eu vou passar aqui para a segunda denúncia, ela é um pouquinho mais extensa. Quem participou da aula da semana passada vai lembrar dela, porque eu falei justamente sobre esse caso. Aqui, eu não vou ler a denúncia, tá? Porque eu quero passar para vocês aqui apenas algumas questões relacionadas à mesma estratégia. Não, mas então, Hélida, assim, ó, eu não comecei aqui ainda, a Hélida colocou ali, né? Eu estou no terceiro semestre, estou só ouvindo para aprender. Inclusive, as próprias mentorias que vão fazer é justamente para isso. Ah, mas eu não quero ser advogado, eu quero ser delegado, eu quero ser promotor, quero ser aqui. É importantíssimo você entender a estratégia, o sistema de justiça. Porque eu não passo aqui as informações com o intuito de que a pessoa não reconheça o trabalho do promotor, que a pessoa diminua o trabalho do promotor, que a pessoa diminua o trabalho do juiz ou que a pessoa diminua o trabalho do policial. Não é isso. Pelo contrário, eu quero que todo mundo tenha um trabalho de ponta. Né? E é justamente isso, porque quando... Ah, mas eu quero ser promotor. Então, você, entendendo o sistema de justiça, você vai saber o que você vai fazer quando você precisar prestar um concurso. Eu falo para... A minha filha também está na quarta fase do direito agora, do curso de direito. Nessa quarta fase do curso de direito que a minha filha está, ela reclama às vezes que tem que fazer um trabalho escrito, por exemplo. Eu falo para ela, porque você está na academia, você está dentro da academia de direito. Então, ali eles querem te ensinar como se prepara um trabalho. Não necessariamente é que você vai aprender o direito. Você está na academia, você vai apresentar as regras da BNT para poder fazer, quem sabe, um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado. Então, a gente tem que saber onde nós estamos. Cada um sabendo. Hoje nós estamos aqui falando sobre a defesa, né? Mas eu não estou excluindo aqui a competência do Ministério Público. Tá? Então, independente da fase, se é estudante, se é só uma pessoa que gosta da informação, é fundamental, todo conhecimento é válido. Vamos lá, pessoal. Denúncia, né? Que esse caso aqui eu não vou ler muito, porque ele é bem extenso, tá? Ele tem várias questões aqui, mas nós podemos ver aqui que a denúncia, na mesma estrutura lá que eu falei do artigo 41 do CPP, aqui tem 3 autores, tá? 3 denunciados. Então, eu coloquei aqui autor 1, autor 2 e autor 3, tá? Eu vou, efetivamente, tomar aqui como meu cliente o autor 3, tá? O autor 3, porque na vida real ele era realmente o meu cliente, tá? Ele era o meu cliente. Então, aqui ele traz uma denúncia contra 3 autores. Qual que seria o fato? Eu vou dar uma passada rápida aqui para vocês entenderem essa denúncia. O Ministério Público colocou aqui, ó, pela prática dos seguintes fatos delituosos. Ele pode trazer vários fatos em uma denúncia, entendeu? Porque podem ter ocorrido vários desdobramentos relacionados àquele crime, ele ofereceu uma denúncia só. Então, aqui, ó, primeiro fato delituoso, segundo fato delituoso, terceiro fato delituoso, quarto fato delituoso, quinto fato delituoso, sexto fato delituoso. Ou seja, ele narrou 6 fatos aqui.
o que o Ministério Público está fazendo aqui? Ele está individualizando a conduta de cada um. Porque são 3 acusados. Então, aí você pensa, nossa, a denúncia está bem definida. Agora, uma denúncia desse tamanho, na prática, ela está menos técnica do que aquela primeira que eu mostrei para vocês. Na prática aqui da defesa. Então, para vocês entenderem que para fazer uma resposta à acusação, eu tenho que entender qual que é o propósito da denúncia. O propósito da denúncia não é narrar os fatos de qualquer jeito, nem tampouco do jeito que o Ministério Público quer a acusação. Eu quero condenar ele assim. Não, peraí, às vezes o Ministério Público quer, mas não pode. Eu queria condenar o cara assim, mas não tenho prova, então não posso denunciar ele desse jeito. Essa é a real. Ou então falar assim, eu não vou nem adiantar aqui, eu vou colocar aqui, vou fazer uma leitura aqui para vocês verem. Então tá, lembrando, eu vou trazer aqui como se nós estivéssemos defendendo o autor 3, o terceiro autor ali denunciado. Então, o que o Ministério Público fala sobre o primeiro fato delituoso? No dia 28 de maio de 2020, por volta das tal horas, na rodovia tal, na cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul, denunciado, autor 1, transportava drogas com a finalidade de tráfico, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na oportunidade, o autor 1 transportava, junto ao porta-luz do veículo, comprimidos esses, além de 3 celulares e a quantia de R$ 1.934 em cédulas diversas. Está tentando já colocar aqui que tinha um dinheiro diversificado, que seria contabilidade de tráfico de drogas, digamos assim, porque normalmente quando há uma prisão por tráfico de drogas, a polícia quer dizer que o dinheiro era picado, porque ele estava recebendo dos usuários. A droga, dinheiro e demais objetos foram apreendidos conforme auto de apreensão da folha 10. Ou seja, ele relatou o fato aqui, mas ele não colocou a imputação. Tá? Qual seria a imputação aqui? Se eu fosse o advogado do autor 1 aqui, eu já impugnava isso aqui, porque ele não disse qual que é o crime que ele cometeu aqui. Já tem uma afronta ali ao artigo 41, né, do CPP. Então, eu já poderia ali alegar uma preliminar de inépcia. Né, uma preliminar de inépcia, porque o artigo 41 ele é bem claro a estabelecer ali o que o Ministério Público precisa dizer. A denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso. Está ali, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. Está meia boca. A qualificação do acusado, beleza, está ali. A classificação do crime, agora não tem ali, ele não fala qual crime que é ali. Trouxe a narração dos fatos. É certo que lá no final ele vai dizer a qualificação do crime. A classificação do crime, aliás, a tipificação. Mas aí a gente... De qual fato delituoso ele está falando? Enfim. O segundo fato delituoso. No dia 28 de maio, em horário não especificado no inquérito policial, já estamos vendo aí uma questão de doping, como eu falei lá, uma denúncia praticamente, o início de uma denúncia genérica. Em horário não especificado no inquérito policial. Pô, como é que nós vamos defender alguém de uma imputação que não está dizendo nem qual horário que o cara cometeu? O inquérito policial tem que definir isso. O Ministério Público não pode querer definir isso posteriormente. A gente sabe que na prática isso é muito comum, mas é uma forma de impugnar já pela inépcia. Isso é uma impugnação da inépcia. Eu não estou dizendo aqui, pessoal, vamos lá, mais uma vez, tá? Que tudo que eu estou falando aqui, o juiz vai aceitar, vai rejeitar a denúncia. O que eu quero dizer é que nós temos que ter formas de trazer elementos de afrontas à lei, à legalidade, já nessa fase. Por quê? Porque um recurso especial, lá no final, depois da sentença, ele exige que as impugnações sejam feitas no primeiro momento também. A gente já tem que impugnar desde o início as questões de afronta à lei, porque lá na frente, o recurso especial, que é para o STJ, é quando há uma afronta a uma lei federal. Nós temos aqui uma afronta ao artigo 41, na hora que chegar lá na sentença, vou alegar novamente essa afronta, o juiz, por exemplo, mantém a sentença e recurso de apelação, mantém STJ, e para eu poder levar para o STJ, eu tenho que demonstrar que eu venho impugnando uma coisa desde o começo. Então, é isso que eu quero que vocês entendam aqui nessa nossa exposição, nesse nosso encontro de hoje, que é justamente
a necessidade de apresentar todas as preliminares possíveis. E não é viagem do advogado, não é encheção de saco, é porque realmente é isso mesmo. Entendeu? Então, aqui, ó, já temos aqui uma questão genérica. Não fala qual que é o horário, ou seja, eu vou provar depois qual que é o horário, enfim. Então, ele fala aqui, ó, logo após a prática do primeiro fato delituoso. Então, quer dizer, tem o primeiro fato delituoso, logo após a prática do segundo fato delituoso, mas eu não sei o horário. Como assim? Entendeu? Na rua, tal, os denunciados, autor 1, autor 2 e autor 3, aqui já entra o nosso cliente, o autor 3, em comunhão de vontades e conjugações de esforços, guardavam e tinham em depósito, com finalidade de tráfico, aqui beleza, ele já colocou uma tipificação, ele não precisa escrever lá que é artigo 33, mas ele já colocou, com a finalidade de tráfico, e possuem objeto destinado a preparo de drogas, sem autorização em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Na oportunidade, os denunciados, mancomunados entre si, guardavam e tinham em depósito, aí ele coloca aqui o que foi encontrado na residência lá, nesse fato aqui, tá? Só para quem não assistiu a aula passada, entender, a polícia prendeu o autor 1 na rua e levou ele para casa onde estavam o autor 2 e o autor 3. O autor 3, no caso, é o nosso cliente. Então, aí, essa entrada lá na casa já foi uma tese que eu apresentei na resposta à acusação de violação ao domicílio sem um mandado judicial. Não podia. Se ele prendeu o cara lá na rua e já tinha lá prisão de drogas com ele lá dentro do carro dele, não tinha que levar ele para casa dele sem um mandado judicial. E colou essa tese, foi a tese que realmente absolveu o meu cliente. Mas olha só, aqui, vamos voltar aqui, nós já temos aqui, ó, guardava e tinha em depósito drogas, tal. Você vê que ele não diz aqui na denúncia como que essas drogas estavam guardadas. Qual que era a localização do meu cliente dentro dessa residência? Como que ele pode dizer que essa droga era do meu cliente ou se era de outra pessoa? Será que não estava no armário do autor 1? Será que não estava no armário do autor 2? Essa droga foi encontrada de que forma? De que modo? Como que eu vou defender o meu cliente de uma imputação dessa? Para mim, é uma imputação que está cabendo para os três de uma forma genérica. Então, nós temos aqui também uma afronta ao artigo 41. Para mim, essa denúncia é inépita porque ela não traz elementos que possíveis de se apresentar a uma defesa, a não ser na instrução processual. E, como dito, a denúncia ela tem que trazer todas as circunstâncias e elementos, ou seja, se o delegado de polícia lá não fez um interrogatório decente, ou tomou os depoimentos dos policiais de forma decente, onde que trava a droga? Quem estava com tal droga? É problema do Estado, não é problema do réu. Então, nós temos aqui essa ideia relacionada às questões de mérito, trazendo para o direito. Ah, mas é uma questão de mérito, vamos apresentar lá na instrução processual. Não é uma questão de mérito, é uma questão de direito. A inépcia da denúncia. O artigo 41 exige que se traga os elementos possíveis de uma defesa do acusado. Como é que eu vou defender o meu acusado se ele não diz aqui realmente o que o meu acusado fez dentro dessa situação? Ele fala que os indivíduos estavam em comunhão de vontades e conjugação de esforços, guardavam e tinham em depósito drogas. Como é que ele pode provar isso? Que eles estavam em comunhão de vontades e conjugação de esforços? Não está dizendo onde que está essa interpretação. Então, vai colar? Não sei. No caso concreto, eu fiz essa alegação de inépcia por afronta ao artigo 41. O juiz afastou, ele não aceitou essa minha tese. Mas ele absolveu o meu cliente com base na falta de materialidade, porque ele afastou as provas, essas drogas todas foram retiradas do processo, porque ele entendeu que a entrada da polícia foi lícita. Então, para mim era indiferente, importou que ele absolveu o meu cliente, tudo certo. Mas se por acaso ele não aceita a tese de entrada ilícita no imóvel, eu já tinha uma tese aqui de afronta ao artigo 41 para alegar lá na frente, ou até mesmo um habeas corpus para trancamento da ação penal. Por cessamento de defesa, não tem como eu defender o meu cliente, entendeu? Não tem como eu defender. Então, seria isso uma das teses aqui. Tudo preliminar de mérito. Quer dizer, que eu não falo em mérito em resposta à acusação. Não fale mérito, a não ser que o cliente fale do mérito lá no inquérito policial, e aí você precisa comprovar esse mérito dele. Entendeu? Tem uma prova para esse mérito dele. Aí você vai falar de mérito, mas por que o mérito? Porque o mérito é autodefesa, é o cliente que vai falar, é o réu. Advogado que fala em mérito sem ter o cliente falado, você está inventando, porque não tem como a gente fazer isso, tá? Terceiro fato delituoso.
Olha só o absurdo desse terceiro fato delituoso. Em data e local não apurados no decorrer das investigações, mas anteriormente aos fatos delituosos acima transcritos, os denunciados, autor 1, autor 2 e autor 3, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas. É isso que eu digo, né? Um respeito ao Ministério Público, mas esse tipo de denúncia aqui não pode prevalecer. Isso aqui, o Ministério Público, ele não precisa disso. Primeiro que é claro na jurisprudência, é claro no entendimento de que a associação ao tráfico ela tem que ser comprovada, que ela tem, já vem de um tempo, ela tem efetivamente essa associação ao tráfico, senão não cabe. O artigo 35 da lei de drogas, ela exige que para a configuração da associação ao tráfico, ela esteja comprovada realmente que ela já vinha há algum tempo. E aqui ele não fala nem data, nem ele fala assim, ó, em data e local não apurado, ou seja, não sabe nem como que vem essas... Então, isso aqui é uma coisa que não precisa. Mais um fato para inépcia. Não tem como me defender de uma coisa que não tem data nem local. Porque é uma inépcia em relação à imputação do artigo 35. Como é que eu vou defender que o meu cliente está sendo... Então, o juiz pode afastar essa imputação, né? Então, nós temos aqui o quarto fato delituoso. Aqui ele fala nas mesmas condições de tempo e lugar, de tempo e local do primeiro fato delituoso, ou seja, lá na abordagem do carro na rua, o denunciado transportava arma de fogo, tal. Aí ele está falando sobre aquela prisão em flagrante lá na abordagem do carro antes de entrar na residência. Vocês estão entendendo, né, que é dinâmica, né? Então tá. O quinto fato delituoso, aqui não tem muito o que se falar mesmo, porque foi um flagrante, ali não tinha, foi realmente apreendido aquilo no carro, não tem muito o que dizer, né? Aí teria que fazer uma análise melhor da forma como foi abordado ele, né? E talvez uma denúncia anônima ele poderia ser abordado já, então, enfim, né? Poderia ter feito a abordagem no carro, aí é uma tese, né, que a gente tem que trazer relacionado ao direito também. Né, eu tenho também um outro cliente de tráfico de droga que eu estou alegando isso. A polícia recebeu uma denúncia anônima e foi lá e parou o carro do cliente. E aí, com essa parada, eles resolveram fazer uma busca no carro. Precisa de mandado de busca e apreensão? Para mim, precisa. Entendeu? Uma denúncia anônima não é suficiente para entrar numa residência, como também não é suficiente para entrar num carro. Hoje em dia, não é mais nem suficiente a desconfiança para fazer uma busca pessoal. Tem que ter elementos mais fortes, né? Então, são teses que ainda estão se fortalecendo, crescendo na nossa jurisprudência, mas são teses que têm que ser colocadas no processo. Eu tenho que acreditar no meu potencial de mudar o direito. Então, assim, se eu ficar aceitando só o que já tem, eu não posso defender, eu tenho que fazer as coisas acontecer do jeito que eu acho que é justo também. Tá, mas essa tese é tão fraquinha, não interessa, vamos fortalecer ela então, vamos colocar ela aí, né? Então, assim, ó, quinto fato delituoso, em circunstâncias de data e local não esclarecidas, não preciso nem falar, né? A mesma coisa das outras. Mas, anteriormente ao quarto fato delituoso, o denunciado doutor 1 adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime. É porque aqui tem um dos revólveres aqui, era um produto de um furto, aí descobriram que tinha um boletim de ocorrência de furto do revólver que foi preso lá com o autor 1 na ocasião, lá no carro. Quer dizer, como é que o Ministério Público pode dizer que ele adquiriu esse revólver, né, essa arma aí, sabendo que era produto de crime? Enfim, são coisas assim que não tem descrito ali. Como é que ele vai se defender disso? Mas, enfim, também não estou aprofundando nas teses do autor 1, estou mais no autor 3, né, e relacionadas também a essas questões genéricas que não traz o que o artigo 41 exige. Então, o sexto fato delituoso, ele fala aqui, né, que do autor 2 possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo com numeração raspada, que isso aqui já foi coisa presa, foi situação que foi presa dentro da casa, que também vai ser absolvição, porque tudo que foi preso dentro da casa foi retirado do processo por ser prova ilícita, obtida por meio ilícito. Então, aqui é uma tese que eu levei para o processo e daí refletiu nos outros réus. No caso desse processo, do caso concreto, a única coisa que permaneceu é a acusação lá referente ao que foi preso na ocasião do flagrante lá na rua, contra o autor 1, né? Então,
Aí aqui no final ele coloca, a denúncia coloca aqui, né? Assim agindo, o denunciado autor 1 incorreu nas sanções previstas no artigo 33, caput, por 2 vezes. Aí ele coloca aqui, entendeu? Aí, ou seja, tem que fazer uma interpretação com a imputação que ele colocou, com a tipificação criminal, com os fatos que ele relatou lá em cima. Mas aí fica fácil de trazer um monte de preliminares de mérito. E aí, como é que a gente funciona? Eu vou abrir aqui, tá, a resposta à acusação desse crime aqui, mais uma vez, que o pessoal que acompanhou na aula passada viu, né? Eu vou abrir aqui para vocês, só para a gente ver a estrutura que eu fiz na resposta à acusação disso aqui, para entender mais ou menos como é que é a dinâmica de se fazer uma resposta à acusação concisa, forte o suficiente, sem municiar o Ministério Público. Pelo contrário, eu estou fazendo o Ministério Público pensar no que ele deixou de fazer e que vai prejudicar ele lá na frente. Então, ele vai deixar de se preocupar com o mérito e vai se preocupar com o direito. Ele vai esquecer, às vezes, do mérito e vai cair na real do direito. O problema é que o Ministério Público, às vezes, ele vai muita sede em formar a tese dele, né, que é aquela possível verdade, e esquece do direito. E aí a gente vai derrubar o direito, que seria aquela possibilidade, é aquela questão do juiz interpretar a possibilidade de uma admissão da pretensão acusatória. Isso que o juiz tem que fazer, a possibilidade de admitir aquela pretensão acusatória. Não pode ser genérico, o Ministério Público tem que trazer a sua pretensão acusatória com base nas provas produzidas no inquérito policial. Se não tem provas do que ele está alegando, como é que ele vai criar essa prova? Ah, não, vou provar depois lá na instrução processual. Não, senhor. Não, senhor. Não podemos deixar. Acontece? Acontece. Mas nós não podemos deixar. Vou abrir aqui para a gente... que seria a resposta à acusação. Vamos ver. Bem simples. A resposta à acusação... Deixa eu compartilhar para vocês aqui. Vamos lá. Pegou aí? Apareceu, né? Para vocês, né? Então, vamos lá. Aqui no caso, né, é outra questão também que eu acho bem complicado, que é resposta à acusação ou defesa prévia, né? O juiz já recebeu a denúncia e eu vou falar que ele tem que rejeitar a denúncia, né? Por exemplo, no artigo 395.3, lá, falta de justa causa. É uma falta de técnica legislativa relacionada a isso. Então, para mim, não tem como o juiz receber a denúncia e depois ele rejeitar a denúncia, por exemplo. Né? Mas é lógico, na prática é isso que acontece. O juiz ele recebe a denúncia, o Ministério Público oferece a denúncia. E aí o que ele faz? Ele receba a denúncia porque preencher os requisitos do artigo 41. Cite-se o acusado para responder à acusação. E aí vai o acusado lá, vai dizer, como é que eu vou falar para ele não rejeitar a denúncia, ele já recebeu. Então, assim, tecnicamente fica meio que uma coisa meio estranha, mas o nosso Código de Processo Penal, ele por si só, ele já é bem estranho, porque ele veio com várias alterações legislativas desde 1941, quando ele foi lá criar, trazido a efeito aí como uma norma processual. Hoje, o nosso Código de Processo, nossa questão do processo penal, ele é um processo penal constitucional. Tudo que está no Código de Processo Penal que não estiver em consonância com a Constituição Federal e com os tratados internacionais do qual o Brasil faz parte, os tratados internacionais de direitos humanos, por exemplo, que nos tratados internacionais de direitos humanos eles falam de garantias judiciais. E ali tem várias garantias judiciais. E aí vocês podem dar uma olhada depois nesses tratados, por exemplo, Pacto de São José da Costa Rica, se vocês derem uma lida ali, tem um artigo, se eu não me engano, o 7º ou o 9, não lembro agora de cabeça, mas ele vai falar das garantias judiciais. É válido para o Brasil? Claro que é válido para o Brasil, como uma norma constitucional, inclusive, porque os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil promulga faz parte do nosso ordenamento interno jurídico e como norma constitucional, certo? Então, esse é o patamar que nós temos
dos tratados internacionais. Então, isso tudo nós temos que trazer elementos nesse sentido. Então, vamos lá. Aqui, tá? Eu estou trazendo a defesa prévia sobre aqueles fatos. Aqui nós já temos o nome do acusado aqui, mas não tem problema, tá? Ele já foi absolvido aqui, como eu falei para vocês, que é dessa denúncia ali que eu estava falando, do autor 1, autor 2, autor 3. Este, no caso, é o autor 3, que seria meu cliente. Então, assim, ó, em face da denúncia apresentada. Aí eu coloco aqui, fiz uma sinopse dos autos, né? Ali, para mais ou menos o que os autos têm. O acusado foi denunciado, como em curso no artigo 33, 34 e 35. Daqueles fatos narrados lá, fato 1, fato 2, fato 3, em síntese, o autor 3 ele foi denunciado no artigo 33, no artigo 34 e artigo 35. Tá? Aí eu coloquei aqui, no despacho do evento 3 foi determinada a notificação para apresentação de defesa prévia. Por que aqui no caso é defesa prévia? Porque os crimes de tráfico de droga é lei especial, lei 11.343 de 2006, e essa lei ela estabelece que o procedimento não é que o juiz recebe a denúncia. Ele, na verdade, ele vai primeiro determinar a notificação para apresentar a defesa prévia. É diferente do Código de Processo Penal, mas o resultado é o mesmo. Tá? Então, aí é que eu coloco, houve dificuldade de localização do endereço, porque lá na prática, lá o acusado não estava sendo localizado o endereço, mas ele queria se defender do processo, porque nós tínhamos uma tese de defesa para ele, então era importante que a gente acelerasse isso aí. Eu expliquei isso no nosso encontro passado. A peça acusatória narra 6 fatos delituosos, conforme a gente fez a leitura anteriormente, sendo que, em face do acusado, constam imputação às condutas estabelecidas no fato 2 e 3, os quais serão transcritos a seguir. Então, vocês estão entendendo? Eu trago aqui o que tem no processo, uma sinopse aqui do processo. Eu não preciso discorrer todo o processo, porque o juiz não quer ler isso. É aquela coisa que eu falei outros dias atrás. Será que o juiz vai ler a sua petição? Ele não vai ler se ele começar a ler e começar a ver um monte de extinção de linguiça. Né? E eu vou trazer, depois, em outros aspectos, como que a gente vai poder fazer de uma forma bem atraente para que o juiz leia a nossa petição. Tem que ser direto no ponto. Então, aqui, ó, tem coisas que eu tenho que colocar. Por quê? O juiz ele tem que ler a minha petição. Quando ele vai ler a minha resposta à acusação, eu não posso achar que ele vai procurar lá o que eu estou falando. Eu não posso falar lá, porque na acusação tem 3 fatos, fato 2 e 3. Eu tenho que transcrever ali o fato 2 e 3, porque eu não acho... Você acha que o juiz vai pegar, vai parar de ler a minha petição, vai abrir lá a denúncia, olhar o fato 2 e 3? Não vai, então eu tenho que colocar ali. Se ele duvidar que o que eu coloquei na minha petição é verdade, aí ele que vá lá procurar lá, entendeu? Agora, é lógico que eu tenho que ser honesto, eu não vou colocar uma coisa mentirosa no processo. O juiz não vai ler mesmo? Vai que ele lê. Né? Então, e outra, não vamos esquecer o contraditório, tem outra parte lá também. Então, nós temos que ser honestos com o processo. Então, o que eu tenho que fazer? Na minha peça, eu tenho que ter tudo, para que o juiz não precise sair dela para procurar algum documento que eu estou citando. Né? Aqui, a Mari perguntou se, na dúvida, colocamos todas as preliminares. Eu não entendi bem, Mari, assim, porque, na verdade, eu só coloco as preliminares que eu tenho certeza que elas estão ali cabendo, elas que eu identifiquei. Por mais que seja uma preliminar que, mas é tão fraca essa preliminar, não interessa, coloca. Porque ela vai me dar abertura para eu ir para o STJ, vai me dar abertura para eu fazer mais impugnações, né? Então, esse é o papel da defesa técnica. Nós temos defesa técnica e autodefesa. A autodefesa é o acusado, que vai falar do mérito, e aí também orientado pela defesa técnica, porque também não vai deixar ele, agora você fala o mérito aí, não, tem que ser orientado. E a defesa técnica, que é justamente o que nós estamos tratando aqui. A resposta à acusação é uma peça técnica. Peça técnica. Por isso que eu quase não falo de mérito. Então, vamos voltar aqui nessa denúncia, tá? Nós já estamos passando da hora já. Ó, a peça acusatória narra 6 fatos. Aí eu fiz a transcrição dos fatos, conforme eu li lá anteriormente para vocês. Então, 2 e 3, que são os dois, né, fatos 2 e 3 que cabem ao acusado aqui que eu estou defendendo. Aí eu venho, ó, preliminar de mérito, tá? Preliminar de mérito, o quê? Não falo do mérito, é preliminar. Antes de falar do mérito, eu falo das questões de direito. Preliminar de mérito são questões de direito. Então, já entra aqui, ó, nulidade e prova ilícita. Na realidade, no caso concreto, foi essa preliminar aí que coube, entendeu? Que deu a absolvição do... Então, eu falei aqui sobre a inviolabilidade do domicílio que foi
afrontada, com base em que os policiais invadiram o domicílio, então conseguiram a obtenção das provas, materialidade que trouxeram contra o meu cliente, no caso, com base em uma prova ilícita. E essa prova, com o juiz reconhecendo essa ilegalidade da entrada no domicílio, as provas foram desentranhadas, não tinha mais a justa causa para a ação penal, porque não tinha mais a prova da materialidade, então não tinha justa causa da ação penal. Meu cliente foi absolvido. A base é essa, no caso concreto. Então, isso aqui é uma das preliminares que eu coloquei. Ó. Primeira, preliminar de mérito. Nulidade pela prova ilícita, né? A inviolabilidade do domicílio lá. Não vou ler aqui só porque a gente vai, é para vocês entenderem a estrutura. O que eu coloquei aqui? Aqui está, né? Todas as justificativas relacionadas aqui, ó, a um outro processo que tinha um fundamento sobre essa questão da entrada ilícita na residência. Vamos lá. Aí estou apresentando a prova, porque para mim era uma justificativa, uma preliminar de mérito forte, e eu tinha muito fundamento para isso. Então, eu coloquei todos os fundamentos que eu achei importante. Aí eu vim com a inépcia da inicial. Já é o segundo. Por quê? O juiz, eu tenho que organizar isso também na minha resposta à acusação. Primeiro, eu vou colocar a falta de provas, que seria aquela ilegalidade na obtenção das provas, o juiz reconhecendo aquela prova ilícita, não tem nem o que se falar mais em denúncia. Mas digamos que ele afaste não, tem as provas, a materialidade se mantém. Aí eu vou falar o quê? Então tá, então se tem materialidade, ou seja, justa causa para o Ministério Público oferecer ação, ele não fez do jeito certo. Aí então vamos partir então agora para a segunda etapa, que seria a inépcia da inicial. Então tem que organizar as ideias também. Eu não posso falar primeiro da inépcia da inicial e depois falar da ilegalidade das provas, porque as coisas ficam meio fora do contexto. Então, primeiro, o que eu quero? Eu quero dizer que não tem nem as provas que foram obtidas lá na fase policial de forma errada. Então, é o primeiro fato. Depois eu vou vir para... não, mas tem materialidade, tem justa causa. Mas, espera aí, vamos falar justa causa, mas e a denúncia? Ela está inépta, porque eu coloquei lá, né? A transcrição do artigo 41, né? E eu falei aqui, ó, é impossível o exercício da defesa quando não há descrição dos fatos delituosos imputados de modo claro e individualizado. Ele não individualizou, a denúncia não está individualizando a conduta do meu cliente. Não tem como eu dizer o que ele está se defendendo. Eu vou defender os três? Eu não sou o advogado dos três, sou advogado de um só. E outra, os três estavam amarrados, igual no Big Brother lá, entraram os três amarrados lá, um com o outro, fazendo a mesma coisa? Não. Entendeu? Cada um teve uma conduta, né? O Ministério Público tem o dever, a polícia, de investigar isso e trazer no processo essas condutas individualizadas. Mas aí demora muito, o problema é do Estado, não é do cliente. Tá? Então, é isso. Coloquei isso. Aí o segundo fato delituoso, né, em relação ao acusado, a denúncia não aponta nenhuma possibilidade de impedimento da sua contribuição no delito imputado, nenhuma narrativa fática, senão apenas elementares do tipo penal. Ou seja, o que o Ministério Público ele só trouxe as elementares do tipo penal. Tipo assim, ele agiu assim, agiu assim, agiu assim, conforme diz o tipo penal. O artigo lá da lei penal diz, ele só fez uma transcrição para enquadrar numa conduta que ele criou, que não tem prova, que ele não descreveu a conduta do cliente dessa forma. E o terceiro fato delituoso, aí o que eu coloquei aqui, eu não especifico horário, condições fáticas, narra apenas elementares do tipo, sem qualquer descrição minimamente plausível para a defesa. Como se deu a apreensão? Em que condições estava a droga? Escondida, com fácil verificação? Em que circunstâncias o acusado se encaixa na conduta? Em que condições se deu a suposta associação? É inaceitável o segmento de uma ação penal em que a defesa prévia não pode aprofundar teses de mérito, em razão da falta de elementos da acusação. Então, ou seja, a preliminar de mérito é justamente isso. Eu não consigo falar do mérito porque eu não tenho o artigo 41, ali as circunstâncias, toda a individualização da conduta de forma plausível para que eu possa falar que realmente aquilo ali é um fato que aconteceu. Então, vai provar o fato quando? Lá nas alegações finais? Já nas alegações finais eu digo o que ele fez. Não, peraí, não é assim. Não é assim. Você tem que dizer já quando você quer já provar, porque daí a denúncia ela é o limite da persecução penal na justiça, na ação penal. Não se pode aumentar
aquela denúncia, nem diminuir. Então, a denúncia tem que vir com as provas mínimas daquilo que ela está colocando. Tá? Então, seria isso. Ó. Aí eu coloquei, a inépcia da denúncia é clara. Tá? E no mérito, para vocês entenderem a questão do mérito, aqui eu já estou trazendo a estrutura, já parti para o mérito, trouxe as questões preliminares de mérito ali que eu achei importante. E o que eu vou colocar no mérito? Pô, mas eu tenho que colocar mérito, vou dizer só que não tem mérito? Não, eu tenho que trazer, né? Aí eu falei aqui, ó, a defesa prévia, ou ainda a resposta à acusação, é a peça fundamental para o início da defesa técnica. E, em caso, não há um mínimo de elementos para que seja procedida a análise fática das condutas imputadas, conforme exposto nas preliminares de méritos. Então, o que acontece? Eu não posso simplesmente dizer, tem as preliminares de mérito, não vou falar do mérito. Não. Aí o que eu coloco aqui? Ó? Contudo, em razão da oportunidade, é necessário expor critérios técnicos para o caso de entendimento diverso do que vem sendo tutelado pela defesa. Ou seja, o juiz afastou todas as minhas preliminares. Então, eu tenho que dizer aqui, ó, por uma questão de oportunidade que eu tenho, que é de falar do mérito aqui na defesa, na resposta à acusação, eu pugno para que, inicialmente, embora não se saiba qual é a situação fática que demonstra a existência do delito do artigo 34 da Lei 11.343, requer seja ela afastada, tendo em vista tratar-se de excesso de acusação. É o princípio da consunção, porque lá foram presos alguns objetos relacionados ao tráfico né, e aí eu coloquei aqui que trouxe uma questão de mérito, que é que um crime já foi absorvido por outro. Isso é uma questão de mérito. Tá? Então, coloquei isso, tá? Absorção, e também coloquei, assim, em relação ao crime do artigo 34, requer-se de início a sua absolvição sumária, com a aplicação imediata do princípio da consunção. Tá? Então, eu coloquei ali uma absolvição sumária, porque, na verdade, já foi com. O juiz pode reconhecer isso. Mas precisa ser lá na sentença. Tudo bem, mas eu coloquei aqui. Nós estamos falando de resposta à acusação. O juiz não colocar agora, a gente já vai reforçando durante todo o processo, ele já sabe o que é. E o Ministério Público vai dizer o quê? Não tem o que dizer aqui. Ele vai dizer que não, mas ele já sabe que eu tenho minhas teses, isso aqui é tese de direito, onde eu trago mérito, entendeu? São questões que eu não estou dando munição para o Ministério Público. No mais, a defesa pugna pela regular instrução processual, ouvindo suas testemunhas, inclusive intimando as que arrola abaixo. E, em último ato instrutório, seja procedido o interrogatório dos réus na ordem da denúncia e com todas as garantias processuais e constitucionais. Aí eu venho com os pedidos, né, que é o recebimento da presente festa defensiva, acolhimento das preliminares, eu digo, né, o que eu quero com o acolhimento das preliminares? É aquela história. Não adianta eu fazer uma peça todinha, bem feita, e não colocar os pedidos de forma correta. Eu tenho que ter cuidado com isso. Tudo que eu faço lá de descrição, não adianta eu contar uma história bonita e na hora de pedir eu não pedir direito. Entendeu? Então eu tenho que fazer o pedido correto dentro do que eu vou chegar numa churrascaria, por exemplo. Nossa, eu acho tão gostoso uma picanha, uma passada cheia de gordura, mas você pode me trazer uma pizza. Entendeu? Não tem nada a ver, entendeu? Assim, eu tenho que fazer um negócio, então falar para ele, eu gosto muito. Vou dar um exemplo aqui mais clássico. Quando a gente está requerendo alguma coisa, a gente tem que fazer o pedido e não dar uma oportunidade para que a pessoa faça o que ela quer. Por exemplo, poxa, eu queria que você fizesse tal coisa para mim, mas se não der, eu dou um outro jeito. Pronto. A pessoa, se não quer fazer, ela vai dizer, não dá, então dá o teu jeito. Então, eu tenho que fazer o pedido ali. O pedido é fundamental. Muitas das vezes, as petições são lidas pelos juízes, pelos assessores, de trás para frente. Eles leem primeiro todos os pedidos para ver o que tem ali, o que eles acham daqueles pedidos, para depois olhar a sua fundamentação lá em cima. Então, se eu não faço o pedido, às vezes nem leem a minha fundamentação. Então, eu tenho que fazer um pedido bem... não preciso fazer outra fundamentação no pedido, eu só tenho que dizer o que eu estou pedindo. Tá? Estou pedindo isso, 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 né? Porque eu coloco ali diante de todo o exposto, ou seja, a fundamentação, o acolhimento das preliminares para aí o que eu quero com as preliminares. Aí, às vezes, a pessoa vai olhar primeiro os pedidos, essa preliminar aqui, será? Eu vou lá dar uma olhada no fundamento, aí vai lá. Entende? Então, aí no mérito, absorver sumariamente o acusado, a imputação, tal, e fecha a produção de provas em relação àquilo. Não vou tratar aqui agora com vocês a respeito do que nós podemos fazer adiante disso, porque não é o propósito da aula, nós já passamos, inclusive, já um bom tempo do horário, já passou mais de 1 hora que nós estamos aqui conversando. Então, agora, vou tomar aqui meu café que está frio.
Virou um char. E aí eu queria perguntar, alguém tem alguma pergunta relacionada a isso agora? Fale agora ou cale-se para sempre. Tem direito constitucional ao silêncio. Doutor Marcelo, a respeito dessa pergunta que eu fiz, é que assim, eu estava conversando também com uma advogada criminalista, e aí você falou que você alegou todas as preliminares, e o juiz aceitou só uma. Ela estava focando só em uma preliminar. Se tem a ausência de provas, ou se tem a genérica, é para alegar todas, né? Não alegar só Sim, uma. sim, claro. Sim, Não, mas não, todas as preliminares que você conseguir identificar. alegar, não focar em só uma. Ela focou só em uma, ela fez uma ótima defesa, mas focou só em uma. E o certo seria alegar em todas que estavam no processo, né? Porque para mim aqui, por exemplo, que essas de falta de justa causa, de preliminar de inépcia da denúncia, ela é pouco aceita. Poucas vezes a gente vê isso. Mas ela pode fundamentar lá na frente. Porque às vezes o que o juiz faz? Ele não quer dar essa inépcia da denúncia por falta, porque ele acha que durante a instrução ele vai conseguir solucionar isso, vai tampar esse buraco. Não pode, isso não pode, porque daí se você não alegar isso na tua resposta à acusação, por exemplo, e o juiz aceitar, como é que você pode fazer um habeas corpus, por exemplo, para impugnar esse recebimento da ação? Olha, o juiz recebeu aqui, está querendo construir a prova na instrução, e é uma prova que tem que estar aqui para ele julgar exatamente a possibilidade de admissão dessa pretensão acusatória que não tem prova. E ele está querendo produzir essa prova posteriormente, então então não tem como. Tá entendendo? Ou seja, vamos deixar, lá na frente eu vejo se realmente ela é válida. E ele colocou isso, na verdade, é uma questão que se confunde com o mérito. Não, não se confunde com o mérito, ela passa pelo mérito, mas é questão de direito. Então tem que colocar, porque senão como é que você vai impugnar depois? Tá entendendo? Colocar tudo. Aqui nesse meu caso, aí no meu caso aqui, por exemplo, o juiz aceitou uma das teses só e absolveu ele. Pronto, absolveu, ótimo, beleza. Se me absolveu, não quero, então, o que eu vou fazer? Estou feliz da vida. Absolveu, tá errado mesmo. Ah, mas você absolveu, aquela história, absolveu um cara que é acusado e cometeu um crime. Não, eu não absolvi o cara, eu fiz o direito acontecer da forma correta. O Ministério Público tem todas as ferramentas para trabalhar direito. Não trabalha porque não quer. Beleza? Então é isso. Obrigado, Wellington, pelo comentário aí, né? De ótima aula. Alguma pergunta mais? Alguém mais alguma pergunta? Eu queria só fazer uma. Danton, alguma coisa? Não? Não, só sinalizou aí, né? Beleza. Danton também está aí sempre com a gente. Beleza. Pessoal, eu vou fazer aqui, porque já teve algumas pessoas que me procuraram durante a semana a respeito daquelas mentorias específicas relacionadas à preparação da advocacia criminal qualificada. Então, olha só, esses encontros que a gente está fazendo às quartas-feiras, eu pretendo continuar com eles, porque eles são muito produtivos. São muito produtivos para todo mundo, e eu acho que todo mundo tem o direito de estar conhecendo essas coisas de uma forma mais democrática, ou seja, né? Mas a minha ideia das mentorias, como eu falei inicialmente até para a Hélida lá, não é necessariamente para preparar um advogado, ou seja, as pessoas que são estudantes e as pessoas que não têm pretensão de advogar, é importante também, porque nós precisamos conhecer o sistema de justiça criminal. Mas é muito mais importante, é claro, para o advogado. O advogado ele tem que se sentir seguro, qualificado para a sua missão. Não é fácil. E a melhor coisa que tem é a gente conseguir saber algumas estratégias. O objetivo mesmo que eu tenho em relação a essas mentorias é inicialmente, pessoal, fazer uma entrevista com os interessados, tá? Vou fazer uma entrevista, porque eu não quero falar assim para vocês, não é tanto e vocês vão pagar por mês e aí tá, não. Eu quero fazer uma entrevista individualizada para formar um grupo coeso de pessoas interessadas nessa situação, para que então a gente vai formar um grupo que é chamado um grupo de elite da advocacia criminal qualificada. Tá? Desse grupo nós vamos formar como se fosse um grupo de trabalho para estudos relacionados à prática da advocacia criminal. Por exemplo,
Essa semana, por exemplo, falaram para mim assim, eu tenho um problema com precificação. Como que eu vou botar o preço nos honorários? Como que eu vou conseguir clientes? Tá? E aí, assim, isso não é mágica, não é muito segredo, mas também conseguir o cliente é muito mais do que o cliente chegar até você, é você fazer ele ficar com você. Isso é muito mais importante, tá? Até eu vou usar a Mari como exemplo ali, porque a Mari hoje é uma pessoa que trabalha comigo, né? Assim, junto comigo todos os dias no meio do escritório. Então eu vejo um avanço nela, no entendimento dela, mas também ela me suga até a alma, né? Mas ela vem todo dia cheia de dúvidas, cheia de perguntas, e é isso que eu quero mesmo, que as pessoas tenham dúvidas, perguntas. E a Mari, ela teve um crescimento em 3 meses, praticamente, que nós estamos trabalhando juntos, exponencial, assim, assustador até, né? Com a postura dela com os clientes. É isso, porque o cliente, às vezes, ele vai te procurar. É lógico, eu vou explicar como que se faz toda essa questão. E aí eu não vou ficar fazendo isso aqui numa aula como essa de hoje. Entendeu? Eu vou fazer isso nos grupos específicos, as pessoas que realmente têm interesse. A pessoa tem interesse. Outra coisa, tá? Que nós precisamos entender em relação a essas mentorias. É um trabalho, pessoal. Nós estamos trabalhando. Tá? Eu agora estou aqui às 9 horas da noite trabalhando. Certo? Eu não estou aqui batendo um papo com vocês. É claro que é trabalhar, né, com aquilo que a gente gosta. Eu agradeço a presença de todo mundo. Não estou menosprezando aqui a presença de vocês. O que eu quero dizer é que eu estou trabalhando. Eu espero que vocês estejam com o mesmo propósito. Então, é lógico, não dá para a gente ficar aqui trabalhando 9, 10 horas da noite. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. A gente quer transformar um profissional, advogado, autônomo para quê? Para que a gente possa ter a nossa liberdade. Liberdade de trabalhar. Até pouco tempo atrás, eu trabalhava em home office. Eu não tinha escritório. E tinha um monte de trabalho. Hoje eu estou com o escritório para quê? Para organizar justamente nessa ideia de ter uma estrutura de não ficar refém do trabalho. Então a gente tem que organizar a nossa vida. No começo desse nosso encontro eu falei que ia falar um pouquinho sobre essa questão de organização do tempo. Nós temos que organizar o tempo. Eu faço muitas coisas na minha vida. Se vocês souberem do que eu faço na minha vida particular também, são várias coisas. Né? Então, quem tiver o interesse mesmo de fazer parte dessa mentoria, vai trabalhar, a gente vai trabalhar essa organização de tempo. Né? Como eu estava voltando aqui na Mari, por exemplo, a Mari ela teve vários clientes em um mês, porque ela conseguiu argumentar com os clientes como que funciona a defesa, como funciona o trabalho dela. Nem todo mundo está apto a ter segurança para falar com o cliente. E o cliente ele quer ouvir coisas boas. E você não precisa falar para ele as coisas boas que seriam, tipo, não, nós vamos te soltar, nós vamos soltar teu filho, teu pai. Não, não é isso. O que você tem que dizer é isso, ó, nós estamos trabalhando assim, essa... Quando ele vê que você tem autoridade, e aí é outra história. Então, as mentorias seriam isso. Eu quero fazer as entrevistas particulares, privadas, com cada um. Essa entrevista rápida, coisa de meia hora, um encontro privado aqui pelo Meet mesmo, que eu vou marcar com cada um. E falar, olha, a proposta é essa, essa, essa. Valores, pessoal, vai ser coisa de R$ 150 por mês, tá? Não é nada de absurdo. E também, assim, ó, tem outros cursos aí na internet também, tem outras propostas até muito parecidas com a minha, que eu já vi, a minha não é novidade, não estou aqui criando a roda, entendeu? Mas, e eu digo que os outros também são bons, os outros também são bons. Só que a gente tem que saber com quem que a gente se identifica. Isso é muito importante. A gente tem que se identificar onde a gente está. E quando a gente cria um grupo, nós criamos uma espécie de uma egrégora que se chama, e não é necessariamente egrégora quando fala em termo, não é um termo religioso, é um termo de uma energia positiva que se forma em determinado ponto que você vai seguir. Então, essa ideia de formar esse grupo da advocacia, de preparação contínua da advocacia criminal qualificada, é formar essa egrégora de pessoas que estão a fim de crescer profissionalmente, pessoas que estão a fim de se ajudar profissionalmente, pessoas que estão a fim de discutir, entendeu? De falar sem medo de falar assim, não sei tudo. Eu não sei tudo, como é que eu vou dizer para vocês que eu sei tudo? Seria um absurdo. Não vou ensinar para vocês como... Não vou ensinar, nós vamos justamente isso, criar estratégia. Então, o que acontece? Nós vamos fazer um grupo de trabalho, nós vamos fazer atualizações jurisprudenciais, um aprofundamento relacionado ao CPP, ao Estatuto da Advocacia, às leis penais, às teses e, principalmente,
doutor, não consigo atender um cliente, eu tenho um cliente para atender, o que eu falo para ele, o que eu vou fazer nesse atendimento? Nós vamos ter uma equipe de trabalho. Olha, eu peguei esse processo aqui, o que eu faço? Vamos, joga para o grupo de trabalho, que nós vamos ajudar você a criar suas estratégias, suas formas, suas teses, as suas respostas à acusação, suas defesas. Doutor, hoje mesmo, né, eu não sabia o que falar com o cliente, já mandei mensagem para o doutor para ele me ajudar nessa questão, porque eu falo, meu Deus, e agora o que eu faço? O doutor já veio com a experiência dele e me ajudou, então a gente fica bem mais seguro, né? Eu estou bem mais segura com essa mentoria, então vale super a pena. Obrigado, Mário. Então, pessoal, assim, ó, aí a gente vai ter, né, uma sala de reuniões, né, em grupo e sala de reuniões individuais também. E aí nós vamos tratar dos assuntos, essas salas, tudo isso vai ser tratado, vou explicar direitinho como é que vai funcionar nessas entrevistas particulares. Então, assim, ó, quem tiver interesse, pode até botar aí que tem interesse, que eu já anoto o nome aqui, entendeu? Eu já falei de valores, né? Vai ser o valor de R$ 150 mensais. Não precisa pagar, por isso que tem a entrevista anterior. Depois dessa entrevista é que você vai resolver se você quer ou se você não quer, entendeu? Eu só preciso organizar as coisas. Já tem um pessoal já que a Hélida já apresentou ali. Vou fazer igual a rifa aqui. A Hélida já levantou a mão. A rifa não... ela quer falar, né? Pode falar, Hélida. Eu quero falar. Tá. Não, é que no meu caso, eu acho que eu estou um pouco adiantada, né? Porque eu ainda sou estudante do 3º semestre de Direito. Eu sou farmacêutica, para quem não sabe, eu já sou farmacêutica há 15 anos. E a gente sabe que a experiência é tudo. Então, como eu entrei agora no Direito, eu procuro adquirir experiência, porque eu sei que na faculdade eu vou adquirir teorias que são necessárias, né? Com certeza. Mas eu entendo, como eu já passei por uma formação, e eu entendo que, geralmente, nas faculdades a gente não tem experiência mesmo, a experiência é no dia a dia, no trabalho, no dia a dia. E é isso que eu busco. Não sei se talvez eu estou muito adiantada, né? E também pelo fato também de eu não saber o que eu vou gostar na área do direito, no ramo do direito. Mas eu me interesso sim, porém eu preciso avaliar essas questões de se eu vou aproveitar, entendeu? Porque, afinal de contas, tempo e dinheiro a gente não pode jogar fora, né? Exatamente. Exatamente. Então, outra coisa assim, ó, que a faculdade ela vai te trazer uma teoria que quando você terminar a tua faculdade, aquela teoria que você aprendeu no primeiro semestre já não existe mais. Então, assim, ó, se a pessoa não é uma pessoa ativa durante a faculdade, que está participando das coisas práticas, ela fica desatualizada quando terminar a faculdade. Né? Então, assim, aí você vai estudar para uma prova do OAB. Você vai estudar o quê para um exame do OAB? Aquelas coisinhas do café com leite, entendeu? Para fazer uma petição, que depois, quando você vai fazer uma petição na prática, você enterra teu cliente, porque daí você vai botar mérito, você vai botar tudo, entendeu? Aí você enterra teu cliente. Então, assim, eu acho que para quem está estudando também é importante. Mas como você falou, né, talvez você não sabe nem se é a área criminal que você gosta, pode ser outra área, enfim. Né? O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é uma proposta de uma criação de um grupo de trabalho para uma preparação contínua da advocacia criminal qualificada. Eu acho, né, perto do que eu já vi por aí, não é nenhuma novidade, mas talvez seja uma coisa um pouco mais pessoal, porque eu vejo muita fantasia nas coisas que eu vejo aí na internet, pelas outras pessoas. Algumas pessoas aí que têm, sei lá, não sei quantos mil seguidores aí, na hora de falar, eles estão falando parece para todo mundo, assim, de um jeito muito genérico. Né? Outra coisa que eu vejo muita de, não, porque daí vocês vão ter peças para trabalhar. Eu não quero, eu acho peças uma coisa horrível de se disponibilizar, entendeu? Porque normalmente as coisas estão ultrapassadas. Hoje em dia o direito está muito virtual, mas enfim, isso aí a gente vai trabalhar futuramente. Então, seria isso, né? Os trabalhos, a gente vai ter um trabalho, um encontro para aprender a captar e segurar esse cliente com você, porque às vezes o mais difícil não é o cliente chegar a você, é você manter ele com você com respeito, tá? Porque você não pode deixar o cliente de respeitar. O cliente tem que te atender. Teve clientes meus que eu fui lá, atendi, na hora de ir embora, ele... E aí, doutor? Não, peraí, você pode acontecer de ser preso preventivamente ainda. O cara foi preso,
Aí, doutor, pô, acabei sendo preso. Eu falei, mas eu te falei antes, eu não menti para você. Entendeu? Então, assim, ó, você sabia que você podia ser preso preventivamente. Te liberei no flagrante, mas você saiu, foi preso preventivamente. Depois consegui soltar ele. Então, enfim, isso acontece muito. Então, você não pode querer contar uma história para o cliente que você não vai conseguir cumprir. Isso é a realidade. Então, isso é um dos pontos. Mas como é que você vai contar isso? Fazendo o cliente sentar na sua frente, você vai mostrar para ele que você tem autoridade no direito. Isso é prática. Isso não é teoria. Isso é prática. Isso não é teoria. Então, esses grupos vão ser nesse sentido, tá? Então, pessoal, 9h15, nossa senhora, mais de 1 hora de aula, e o pessoal ficou firme aí, todo mundo que entrou ficou firme, né? Eu queria agradecer, mais uma vez, a presença de todo mundo. Eu vou ver como é que nós vamos fazer o encontro da próxima semana. Essa semana agora, eu vou fazer a chamada do pessoal que me procurou para fazer parte desse grupo da elite da advocacia criminal qualificada, para a gente já começar a trabalhar. Estou com vontade de fazer isso logo, trabalhar essa questão logo, e para as pessoas entenderem que a advocacia criminal ela é rentável, ela tem muito mercado, não interessa se tem 1000 advogados do teu lado, porque o cliente ele não está muito preocupado se tem 1000 advogados, ele está preocupado com quem ele confia. Então, você tem que ser uma pessoa que transmite uma confiança. Então, não existe concorrência. O que existe, na verdade, é a forma como você transmite seu conhecimento. Se eu te der um livro para você ler e der o mesmo livro para outra pessoa ler, cada pessoa vai trazer uma leitura diferente. Eu não estou falando de um livro técnico, não, um livro de romance, por exemplo. Cada pessoa vai contar esse livro de uma história diferente, depende de como cada pessoa está naquele momento da leitura. Se eu estou apaixonado, eu vou contar uma história romântica. Se eu estou desanimado, eu vou contar uma história triste. Entende? Então, o advogado tem que saber interpretar as situações conforme nós estamos. Tem que interpretar o juiz, tem que interpretar o promotor, tem que interpretar o delegado. E com isso a gente vai conseguir saber o que fazer. Para finalizar, quem estava segunda-feira no grupo ali viu a mensagem que eu coloquei a respeito da audiência que estava acontecendo, marcado para as 4h30, era 5 e tanto da tarde, e nada de audiência, eu parado aqui numa sala, ninguém me colocava na sala, o réu não aparecia, ninguém aparecia. E eu falei, se eu utilizar o artigo 7º do Estatuto da Advocacia, eu posso sair, juntar no processo, e eu já tinha um habeas corpus já tramitando no Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou sair, vou juntar no processo que eu estou amparado no artigo 7º do Estatuto da Advocacia, que me dá aquele direito de, após 30 minutos, sair da audiência. Eu vou pegar, vou sair, vou juntar lá no habeas corpus dizendo que foi cerceada a defesa, que o cliente não foi apresentado, eu não tive acesso, quer dizer. E aí eu fiquei pensando, mas será que é uma boa estratégia? Será que não me custa esperar aqui e ver o que vai dar isso? Mas o que eu fiz? Eu fui lá, como eu estava tendo contato com o cartório via WhatsApp, eu já botei essa fundamentação lá no WhatsApp. Com essa fundamentação lá do WhatsApp, eu poderia usar depois, se fosse o caso. Então, eu aguardei, preferi aguardar a audiência. A audiência aconteceu, o cliente ele estava sendo acusado de tentativa de homicídio duplamente qualificado. Durante a audiência, ele foi ouvido, teve interrogatório, então teve as alegações finais orais, onde eu consegui a desclassificação da conduta para uma lesão corporal leve, e ele foi solto já, porque ele já estava preso há 1 ano. Então, ou seja, às vezes a gente precisa ter uma estratégia, entender e compreender. Eu compreendi que lá o Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça não, a vara criminal lá do Rio de Janeiro, onde eu estava atuando, é lenta. As coisas lá acontecem muito devagar. Isso eu compreendi durante todo o processo. Então, eu fiquei analisando. Então, não posso ser assim também, achando que tudo é direito, tudo é direito, tudo é direito. Tem que ter estratégia. Então, pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer, como eu falei, né, para todos vocês.